Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem, gente, eu quero que você preste bem atenção no que o Felipe Luiz, né, nessa coletiva, ele está falando sobre o Pedro, né, depois da vitória e do gol que o Pedro deu ao Flamengo, né, a vitória, depois da muita polêmica, né, que aconteceu durante a semana toda. E hoje veio a resposta, né, do Pedro. E olha só o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Preste bem atenção no que ele vai falar sobre essa situação aí. Vamos lá. Jogar um clássico sempre é complicado. Sempre foi complicado jogar contra o Fluminense, é complicado jogar contra o Fluminense do Diniz, do Mano, agora do Renato, sempre é difícil. É um time que impõe muitas dificuldades aos seus adversários e conseguimos uma grande vitória muito importante para a nossa caminhada. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Vou usar alguns termos da coletiva do jogo contra o São Paulo, posterior, né? Para te perguntar como é que foi o GPS do Pedro essa semana. Ele está te dando bom dia, te deu um abraço. Como é que está a relação de vocês? Como é que foi esse processo de decisão para que ele pudesse voltar à relação e fosse utilizado hoje? Eu não sei também se você vai... ele fez uma cobrança agora na saída de campo, né? Que o membro da diretoria pudesse também fazer alguma menção a ele por conta da mensagem e tal. Você vai tentar trabalhar como intermediário nessa relação também com esse membro da diretoria? Bom, sobre o assunto do Pedro, eu já falei na outra coletiva, já falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro, e hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele e estou muito feliz mesmo. Felipe, Letícia Marques do UOL. Eu vi sua resposta agora ao colega, então vou pedir licença para não falar do Pedro e falar da diretoria. Queria saber a sua opinião. Você acha importante o membro do departamento de futebol que vazou, que gostaria de vender o Pedro, se posicionar, se desculpar para ele, como o próprio Pedro pediu agora na entrevista de campo? Eu não quero polêmica, infelizmente quero falar do jogo, já foi, para mim já foi, não tenho nenhum problema, nenhum problema com o Pedro, já falei para vocês. O Pedro recuperou o brilho, fez gol, é importante, falem do gol que ele fez. Eu acredito que nem eu, nem ele, nem ninguém queira falar mais desse assunto, até mesmo porque hoje vencemos o jogo, um clássico contra o Fluminense, e tudo que for falado vai tirar o brilho do que aconteceu dentro do campo. E como eu falei, o futebol é maravilhoso, acontecer isso que aconteceu hoje com ele, da forma que foi, emociona muito. Oi, Felipe, Sérgio Lobo aqui, Sport TV, TV Globo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Everton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Pedro Juninho e Luiz Araújo. Foi esse teu time que finalizou o jogo, que ganhou a partida. E eu tenho informações que alguns desses que terminaram o jogo estão com problemas, enfim, estão, né, suportando a carro. Eu queria saber de você se chegou o momento, porque agora só vai parar no fim do ano, desse time, desse teu elenco, te dar mais opções, virem mais opções de reforço e tudo, porque eles foram brilhantes, ganharam o jogo, mas, né, ficou ali uma questão de muitos garotos e tudo, que foram as suas opções hoje no jogo. Sim, ressaltar primeiro o trabalho da equipe, como você falou, hoje tínhamos bastantes baixas, né? Lesão, por exemplo, do Eric de 2, 3 meses ou 4 meses até pode ficar fora. Mas outra coisa, somando do banco, acho que todo o banco, menos 2 ou 3 jogadores, eram o resto tudo da base, né? Passou pela base. Então isso, ao mesmo tempo que estamos curtos com o elenco, me deixa muito orgulhoso de que os meninos conseguem corresponder. Correram muito. Fizeram um esforço muito grande para poder vencer esse jogo. Não era um jogo fácil, um jogo que a nível mental exige muito, um jogo de cuidados, e fizeram um grande jogo. Mas eu já
falando disso, já é um assunto, claro, que é recorrente. A diretoria sabe das características dos jogadores e das posições que a equipe precisa, estão trabalhando para que isso aconteça, né? E eu, enquanto isso, tento sempre, o meu trabalho é tirar o máximo dos jogadores que eu tenho, tentar melhorar todos eles e fazer com que o time vença com as peças que eu tenho na mão. Eu sempre sou um homem de clube e o que o clube decidir, eu estou encantado de poder ajudar. Felipe aqui, boa noite. Natália, Rádio Roquete Pinto. Seguindo mais ou menos pelo mesmo caminho que o colega acabou de te perguntar, eu queria saber de você o seguinte: a gente viu agora no final o Pedro e o Juninho atuando juntos. Eu até achei bem interessante a movimentação que eles fizeram ali na frente. O Vina também teve a oportunidade de finalizar ali o jogo, né, na tua opção de substituição. Então, eu queria saber como é que você enxerga, né, vindo com essa questão dos reforços que ainda não chegaram, das lesões, né, que eventualmente o time tem. Nessa próxima batida agora, entra já no final do mês a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mais para frente um pouquinho já vem a Libertadores também, são jogos eliminatórios. Então, assim, você vê talvez a possibilidade de usar o Juninho e o Pedro juntos? Se o Vina já está na tua cabeça, talvez possível ali como titular na lateral esquerda, ouvir mais um pouco de você sobre essa movimentação no elenco. Sobre o Vinha, ele... Não podemos nunca esquecer que um jogador que entra no campo, não importa se ele ficou 10 meses ou 2 anos parado, ele vai ser sempre julgado no momento que ele está. Então, é um jogador que ficou 10 meses fora, um jogador que não teve quase minutos. Só entrou 15 minutos contra o Fortaleza, 15 minutos contra o Los Angeles, e hoje entrou outros 10, 15. E é um jogador que ainda não jogou 90 minutos. Não jogou nem 45. Então, eu estou tentando, no outro dia tentei fazer com que ele jogasse para poder somar esses minutos que o treino nunca vai dar. O treino vai condicionar, mas só o jogo vai poder dar esse plus que falta para ele aguentar esses 90 minutos. E eu, como treinador, eu tenho que ter o cuidado necessário e também entender que uma vez que ele entre no campo, ninguém vai lembrar do Vinha, que o Vinha ficou 10 meses, que ele se esforçou, que ele lutou. Todo mundo vai cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Então é meu trabalho também protegê-lo dessa forma, e conforme ele for evoluindo e melhorando fisicamente, o resto ele já tem, né? Ele vai com certeza ir somando minutos que precisamos nesse momento. Do Pedro e do Juninho é uma opção, eles treinaram juntos essa semana, com 2 atacantes o time ganha em umas valências, perde em outras, né? Mas eu acreditava que hoje era importante pela forma como o Fluminense vinha se defendendo, para poder tentar entrar na defesa deles com os 2 no ataque. E por sorte a jogada do escanteio veio de uma combinação dos 2 e depois um gol de escanteio maravilhoso. Boa noite, Felipe aqui, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. A gente fala de alguns jogadores que saíram, outros que estão lesionados, mas o elenco do Flamengo é tão forte, claro que ainda tem algumas brechas que precisam de reposição, mas a gente vê um meio de campo que não tinha o Eric mais uma vez, o Nico está de fora, e a gente vê o crescimento de alguns jogadores, como o Alan, por exemplo. Queria que você falasse um pouco sobre essa dupla que você tem colocado no meio, o Jorginho com essa categoria, e o Alan, que tem sido um leão também dentro do gramado, por favor. O nível que o Alan está apresentando é um nível extraordinário. Assim, um jogador que, como eu falei, esse ano chegou chegou falando, tocando na porta do treinador cada vez que entrava, cada minuto, cada treino, cada aquecimento, e o futebol ele devolve, né? É um jogador que nos está dando muito, não só com a bola no pé, não só na saída, na construção, mas também defensivamente. Melhorou muito esse aspecto, que para mim era talvez o principal que tinha que melhorar, e hoje é importantíssimo como todos os outros. Mas não só o Alan, senão o Everton, que cada vez que entra, o Everton Araújo, cada vez que entra é pedreira. Sempre falo para ele, só entra na fogueira, nunca tem um jogo simples para ele entrar, e ele sempre entra bem, sempre fazendo o que se pede. Então o meio campo nosso é muito forte e esperamos recuperar o antes possível tanto o Eric como o Nico, porque precisamos. Felipe aqui, boa noite. Felipe, hoje saiu uma notícia de que o Flamengo teria até amanhã para dar resposta para Roma na situação do Wesley. Acredito que um jogador desse não sai do Flamengo sem que você seja comunicado, e você mesmo lá na final da Supercopa tinha falado que no meio do ano Wesley poderia escolher onde ele iria jogar
no caso a próxima temporada europeia. Queria saber se você já apresentou ou se a diretoria já apresentou para você nomes de laterais que possam chegar para poder fazer ali a lateral direita do lado do Guilherme Varela. Como é que está essa situação do Wesley? Hoje você não colocou ele para jogar, já pensando na possibilidade de ele ser vendido essa semana? Obrigado. Bom, Wesley, já passei por essa situação, né, como jogador que ele está passando. A ansiedade, a vontade e do que vai acontecer com o futuro da vida dele, né? Não é só a carreira, o jogador ele fica ansioso, ele fica apreensivo, e eu noto isso, né? Eu noto isso nessa na cabeça, não está com a melhor cabeça para poder jogar. Mesmo assim, se colocou à disposição para ajudar, se colocou à disposição da equipe se precisasse. Conversei com ele, ele tá bem, mas obviamente que não é fácil se concentrar com tudo que está vivendo em volta, está gerando essa expectativa na cabeça dele, né? Então, estou tentando ajudar da melhor forma. Claro que existe a possibilidade real, né, dele um jogador desse nível, e dele e de muitos outros, né, que com certeza tem ofertas. E se isso realmente acontecer, claro que vamos tentar achar uma reposição. Existem nomes, mas como eu repito, é um assunto da diretoria. Então, minha gente, o que vocês acharam de toda essa confusão aí? Mas pelo menos pelo lado do Pedro, né? Deu tudo certo para ele. Ele esperou o momento certo, é um servo de Deus ele. E eu achei muito bacana a história dele, né? Principalmente desse jogo de hoje. Foi fantástico a resposta que ele deu, né? Não só para a torcida, porque a torcida gosta do Pedro, mas para as pessoas que detonaram ele, né? Então ele mostrou, foi em campo, não foi falando. Ele não falou besteira, né? Ele falou em campo. E a resposta maior foi essa. Ele ter dado a resposta em campo. O que vocês acharam, hein? Acompanhe o nosso trabalho. Então, se você acompanha o nosso trabalho, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para você ser notificado. Ajuda a gente aí, galera. A gente precisa de muita mesmo, seguidores e visualizações. Então a gente desde já convida você a se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado. E não esqueça de dar um like. Comente aí, comente o que está faltando para melhorar o nosso trabalho aqui. Não tem problema nenhum, você pode falar o que você quiser, tá? Pode falar o que você quiser, a gente vai ouvir, vamos ler os comentários e nós vamos melhorar a cada dia, tá certo? Um forte abraço, não esqueça, hein? Dê o like. Se você ainda não segue, siga o nosso trabalho aqui. A gente vai estar trazendo muito material mesmo bom sobre o futebol e esporte do modo geral, tá? Muito obrigado a todos vocês pela audiência e até o próximo vídeo.